Você já sentiu que a sua vida íntima e sua fé parecem sempre caminhar em direções opostas? Muitas mulheres cristãs têm vivido seu casamento no piloto automático, por sentirem culpa ou muito cansaço, e também sem entender que o prazer foi um projeto criado por Deus nos mínimos detalhes para nós também. E hoje, através desse livro, O Sexo que Deus Criou, vou te mostrar que a biologia e a Bíblia, elas falam que você deve viver plena nessa área também. Como a nossa biologia comprova o plano de Deus para o prazer. O autor começa falando que as mulheres não foram criadas apenas para a procriação e que as mulheres podem sim sentir prazer, porque existem muitas correntes de pensamentos falando que as mulheres foram criadas apenas para a procriação e muitas religiões que falam que as mulheres não podem sentir prazer no ato sexual porque elas foram criadas apenas para ter filhos. Mas o autor, através da biologia, vai nos mostrar que isso é mentira de Satanás e que as mulheres foram criadas sim para sentir prazer, assim como o homem, porque nós temos a liberação de muitos hormônios que são liberados no ato sexual, fazendo com que a mulher tenha uma plenitude no ato sexual também. E o autor mostra também que existem terminações nervosas que são liberadas, que são conectadas somente no momento do ato sexual, fazendo com que a mulher tenha que sentir prazer também. O autor vai desmistificar que a mulher foi criada apenas para a procriação e não pode sentir prazer. Na verdade, o prazer dentro do casamento, no ato sexual, foi dado por Deus, um plano maravilhoso, criacionista, que Deus criou para que o homem e a mulher venham sentir prazer. E não apenas o homem, como muitas religiões pregam por aí. Então, se estão falando para você que você foi criada só para a procriação, Deus te criou somente para isso, vai lá e diz assim: mentira de Satanás, porque o Senhor Deus me criou para sentir prazer sexual também, juntamente com meu esposo, no nosso momento íntimo. Então você também tem que sentir prazer no momento íntimo, porque o Senhor Deus nos criou e a biologia está aí para comprovar que nós não somos apenas procriadoras, que gera filhos. Nós sentimos sim prazer e nós devemos continuar buscando sentir prazer no ato sexual juntamente com o nosso esposo. E o autor afirma que o sexo nunca foi apenas para a procriação, mas um momento de cura, de celebração, de alegria entre o casal. E você, mulher cristã, já parou para pensar que o sexo é uma bênção que o Senhor Deus deixou para você e seu esposo? Enquanto você pensa, aproveita e já se inscreva aqui no canal. Porque o autor nos ensina como lidar com a saúde sexual diante do cansaço, da rotina, da correria do dia a dia. E para conciliar a vida moderna e esse cansaço que as pessoas têm por terem atividades demais, uma rotina acelerada, o autor fala que é necessário ter intencionalidade para ter saúde sexual. Fala então que no meio da nossa rotina nós devemos trabalhar a nossa intimidade, não é só no momento do quarto. Ele fala que o momento íntimo do casal não começa no quarto, ali quando fecha a porta e vai se relacionar, ter o ato sexual. Não é nesse momento que começa a intimidade. A intimidade do casal, ela começa na rotina, no dia a dia, quando você cuida um do outro, quando você abraça, quando você beija, quando você se preocupa, você envia uma mensagem para o seu cônjuge, aí sim, já está gerando o ato sexual. Não é só lá no momento do quarto que foi e teve o seu momento. Não, começa na rotina, porque quando é trabalhado no dia a dia ali, você vai sentir mais prazer sexual e vai ter muito mais saúde sexual. O autor fala que muitos dos problemas sexuais que aparecem ao longo da vida do casal é porque deixou de ter essa intencionalidade, deixou de pensar nesse momento não só como o ato conjugal ali, que foi no quarto, aconteceu, não, é no decorrer do dia, o cuidado que você tem com seu cônjuge. E o autor fala também que a maternidade, ela não anula o ato sexual, não anula o desejo sexual. Pode até diminuir. Quando as mulheres têm o seu bebê, ali a biologia, o nosso corpo já manda informações que nós devemos estar muito cuidando do nosso filho, prestando muita atenção. Então, nesse momento, diminui um pouco a libido da mulher. Mas isso não quer dizer que anulou, que agora que a mulher tem filho, ela não tem mais vontade. Ela tem vontade sim. E que esse cansaço, muitas vezes,
mascara o desejo sexual da mulher. Então aí ele fala que os maridos têm que ser muito compreensivos nessa fase, ajudar suas esposas, e muitas vezes os maridos complicam ainda mais essa fase, porque eles se sentem, né, que está sendo deixado de lado. E ao sentir dessa forma, acaba prejudicando o ato sexual e também a mulher não sentindo prazer sexual, sendo que é o momento que ela precisa ser acolhida. O autor fala que nessa fase da maternidade a mulher também tem que priorizar o prazer, porque isso é bom para ela. E também o autor fala que não é só bom para o casal, é bom para a família, é bom para o equilíbrio emocional da família. Então se perpassa por tudo. E aí o autor fala que nessa correria, né, que nós estamos vivendo, nessa rotina tão acelerada, muitos casais têm deixado o ato sexual para o último momento, ou não tem dado tempo, não vamos namorar não, porque tá muito corrido, tá muito acelerado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E isso vai minando os casais. Ou ainda algumas mulheres começam a não sentir prazer e elas acham que está com a libido diminuído. Mas às vezes não é a libido diminuída, é falta de pensar nesse momento, é cuidar dessa intimidade, desse contexto de intimidade. Porque muitos casais às vezes nem se despedem para ir para o trabalho, muitos casais não se importam de perguntar como está um ao outro, muitos homens não se preocupam em ouvir a sua esposa. Isso tudo vai minando o desejo sexual. Não é porque estão enfermos, não é porque tem um problema ali, né, no organismo dessa pessoa, é porque você realmente não está dando importância, não está priorizando esse momento tão importante para o casal. E isso é uma estratégia de Satanás, porque tem minado cada vez mais. E o autor fala que muitas mulheres, por se sentirem, o marido não darem atenção, se sentirem menores, por sentirem que não sentem prazer, ou então por ter algumas crenças limitantes desde a infância em relação à sexualidade, que a mulher não pode sentir prazer, faz com que ela não se importe em relacionar sexualmente. Mas o autor fala que isso tudo, é mudança na nossa mente, é nós mudarmos, girarmos a chave para que nós possamos sentir prazer também, porque o sexo foi criado tanto para o homem quanto para a mulher sentir prazer. O autor nos convida a ler o livro de Cantares de Salomão, a declamar o livro de Cantares de Salomão um para o outro, porque isso vai apimentar suas relações também. E ele fala que a mulher, ela precisa pensar em sexo, ela precisa pensar em intimidade com seu esposo para que venha aflorar o desejo sexual. Porque não é que a mulher tem baixa libido, muitas vezes, porque ele mostra através de estudos que é muito pequeno o número de mulheres que realmente tem um baixo libido ou tem algum problema hormonal que faz com que ela não tenha desejo sexual. Mas o que faz mesmo elas perderem o desejo sexual é não pensar no sexo, é menosprezar, achar que ela não pode sentir prazer. Mas quando você entende que Deus criou o sexo para você também sentir prazer, muda tudo na sua mente. Como vencer os bloqueios e as disfunções através da visão bíblica? O autor fala que muitas vezes as disfunções que muitos casais têm em relação ao ato sexual está relacionado a bloqueios que tem, como crenças limitantes, que a mulher não pode sentir prazer, como que só o homem tem que sentir prazer, também porque não fazem as preliminares adequadas, porque acha que não, é só ali, pronto, chegou, colocou e tirou e foi. E que só o homem tem que sentir prazer. Muitos homens acham que ele sentiu prazer, ele não precisa esperar a esposa sentir prazer. Mas isso não é verdade. Precisa sim ter esse entendimento. E muitas mulheres também, muitos homens, na verdade, mais as mulheres, elas não sentem prazer, acham que tem alguma disfunção porque elas não conhecem o seu corpo, porque elas não conhecem as áreas que dá prazer, elas não conhecem a sua região íntima. Mas é necessário você, mulher, olhar para o seu corpo com todo o carinho, com toda a atenção, para você entender o que te dá prazer. No momento ali também do ato conjugal, o autor fala que é para vocês desfrutarem juntos, se tocarem, ver onde dá prazer e dá prazer pro outro. Não é tipo, às vezes muitos homens, o autor fala que ele acha que só ele tem que receber prazer e terminou, acabou. Não, vocês têm que entender. Então é assim, ele fala do beijo também, da importância do beijo no relacionamento conjugal, na intimidade do casal. Fala que os casais vai passando o tempo, não beija mais. Outra coisa que o autor fala também para apimentar a sua relação sexual, ele fala que é o ato de conversar.
E aí ele relaciona com o namoro, que no namoro as pessoas conversam e você fica naquela expectativa, naquela vontade de casar para ter o ato conjugal. Mas o autor fala que quando se casa, as pessoas perdem o interesse, as pessoas não conversam, né? As pessoas não têm tempo de qualidade, fica muito tempo no celular e não cuidam dessa parte. Eu falo que para ter saúde sexual é o mesmo que ter saúde no nosso corpo, que nós não cuidamos do corpo, não exercitamos, não comemos comida saudável, da mente a gente ouve bons louvores, nós oramos, nós cuidamos da parte espiritual e nos esquecemos de cuidar da parte que nos dá prazer, da parte que mais mais nos aproxima. Ele fala que a parte que mais aproxima o casal é a intimidade. No momento íntimo é que o casal libera ali juntos os hormônios do prazer e fazem eles se sentirem totalmente ligados. E ele fala ainda que o momento sexual é um momento de adoração a Deus também. Não quer dizer que você vai parar, orar e falar, não é isso. É porque é algo que Deus deixou. Então Deus tem prazer também que vocês se relacionem e tenham intimidade. O autor ainda fala que muitas das proibições bíblicas, quando há proibições na Bíblia em relação ao ato sexual, não é para você ver como algo chato, nossa, não pode. Mas imagina quantas outras coisas você pode dentro do casamento fazer com seu esposo, né? Então leia a Bíblia, entende. E essas proibições não é algo ruim para você. Se está proibindo na Bíblia, é algo bom. É para que vocês possam também ter saúde. O autor ainda deixa uma mensagem para você, mulher cristã, que você se entregue ao prazer mesmo, sem sentir medo de que está fazendo algo errado, que é pecado. Não, se entregue, né? É o seu momento, é o momento do seu esposo. E muda tudo quando você entende que esse ato foi Deus que criou, para você também sentir prazer, não apenas para o seu marido, e que você tem que desfrutar dessa bênção, dessa maravilha que o Senhor Deus deixou para você também. Esse livro é muito esclarecedor, ele traz o conteúdo de uma forma clara, concisa, leve, é uma leitura leve, porque as pessoas, os cristãos, não gostam muito de ler coisas em relação ao sexo, até mesmo por ter todo esse tabu envolvido. Mas o autor, ele traz versículos bíblicos, também traz relatos das suas experiências nos consultórios para que você possa entender os problemas, traz também exercícios que você pode praticar aí com seu cônjuge para ter mais prazer sexual e também para vencer algumas patologias, algumas dificuldades, disfunções também que existem na vida sexual. Então, o autor tem muita propriedade para falar, porque ele é um médico ginecologista, também palestrante há muitos anos para casais, falando de sexualidade. Então, ele tem muita propriedade para falar sobre essa temática. Leia esse livro, é muito esclarecedor e eu acredito assim que toda mulher cristã, todo cristão deveria ler esse livro para ter esse esclarecimento de uma vez por todas e não ter dificuldades no seu casamento em relação à vida íntima. Opinião, qual é a maior dificuldade da mulher cristã para viver uma vida íntima saudável? A correria do dia a dia ou a falta de informação? Deixa aqui nos comentários. Eu sou do meu amado e ele é meu, para selar o seu compromisso para viver um casamento feliz e satisfeito nessa área também da vida íntima.